Analisando os triângulos dados de acordo com as regras de congruência, podemos afirmar que o valor de x é. Então repara, pessoal, que nós temos aqui dois triângulos, eles são retângulos e o outro lado aqui, perdão, o outro ângulo da base é de 56 graus para ambos. Isso recai num critério de semelhança, né, de triângulos, tá? Chamado ângulo. Beleza? Tem vídeo aí discutindo esses critérios. E é claro que mesmo sem fazer conta, se dois ângulos já são congruentes, né? Então o terceiro ângulo também vai ter que ser, porque tem que fechar os 180 graus do triângulo, tá? Dos ângulos internos do triângulo. Bom, então nós sabemos que são semelhantes. E aí, para ser semelhante, nós temos dois critérios. O primeiro é que os ângulos correspondentes são congruentes, beleza, já entendemos isso. E o segundo é o que vai nos ajudar a resolver a questão, que é os lados correspondentes são proporcionais. Isso significa, ó, tem que tomar cuidado porque nessa questão os triângulos estão bacaninha, estão bonitinhos, mas você tem que reparar quais são os lados correspondentes. Então repara que entre o 56 e o ângulo de 90, no triângulo maior nós temos 36. E no triângulo menor, entre o 56 e o ângulo de 90, nós temos 18. Tá? Bom, isso é igual, e aí eu já estou aplicando a proporção, né? A ideia da proporção. Entre o 90 e o terceiro ângulo que nós não fizemos a conta, no triângulo maior é x. E no triângulo menor, né, nós não sabemos. Tá? Então, beleza, vou chamar aqui de y. Então, y. E outra coisa que também que nós temos é a hipotenusa, tá bom? Eu vou chamar de h. Então, no triângulo maior, ela é h, no triângulo menor, ela é 30, tá certo? Bom, então aqui nós temos que determinar o valor de x. Beleza. Para determinar o valor de x, repara que como o triângulo é retângulo, se nós possuirmos o valor de h, né, nós vamos conseguir, pelo teorema de Pitágoras, fazer o cálculo e chegar no valor de x, tá certo? Então, ou também, né, nós podemos chegar aqui no valor de y e fazer a comparação, tá? Então, também é possível, beleza? Ah, pelo teorema de Pitágoras, né? Você já aplica logo aqui e já faz logo a comparação. Então, ó, aqui o 36 sobre 18 dá uma razão 2, né? 2 igual a x sobre y, que é igual a h sobre 30, tá? Então você tem aqui, ó, por exemplo, que x equivale a 2y, né? Essa razão é pelo dobro, correto? Ou então o h equivale a 60, tá? Se eu pegar o primeiro aqui, ó, primeira parte da igualdade com a última, beleza? Ó. Por quê? Porque aqui você pega o 30, né, que está dividindo e passa multiplicando lá, 30 vezes 2 dá 60. Então nós temos essa informação, h vale 60 centímetros. Né? Vale lembrar que essa hipotenusa não é o que nós queremos de fato. Nós queremos fazer ali, achar, determinar o valor de x. Tá? Bom, nós temos 36 embaixo aqui, ó. Tá? Aqui nós já temos 60, já ficou calculado. Vamos ver como é que fica o teorema de Pitágoras nesse caso. Então, o que nós vamos ter aqui é 60 ao quadrado, né? É igual a x ao quadrado mais 36 ao quadrado. Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo maior, tá? Hipotenusa, que é 60, x ao quadrado, 36 ao quadrado. Nosso objetivo é determinar o valor de x, então nós vamos isolar ele aqui, né? X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, 60 ao quadrado, menos 36 ao quadrado. Bom, e aí, se está acostumado a fazer, né, o teorema de Pitágoras, você já sai elevando tudo isso ao quadrado. Vou fazer de uma outra maneira aqui, tá? Porque 60 ao quadrado menos 36 ao quadrado são números altos para depois, né, fazer subtração para depois ainda achar uma raiz, né, determinar essa raiz. Então, fica a seu critério. Eu vou só expor uma outra maneira que a gente pode pensar isso. Veja, você pode pensar lá que o 60 ele é 6 vezes 10.
Então, 6 vezes 10 ao quadrado. E o 36 é 6 vezes 6. Tá ao quadrado, né? Então, por propriedade, né, de potenciação, nós temos o seguinte, ó, x ao quadrado é igual. Esse 6 fica ao quadrado e o 10 também, porque tem uma multiplicação ali, né? Então fica 6 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. E a mesma coisa de lá, menos o primeiro 6 ao quadrado vezes o outro 6 ao quadrado, tá? Bom, por que eu fiz isso? Repara que o 6 ao quadrado aparece repetido, né? Em ambos os casos. E aí, nós temos 10 ao quadrado, né, e o outro 6 ao quadrado. Posso melhorar um pouquinho essa escrita, ó. E é claro, gente, que com um pouco de prática você já faz isso muito mais rápido, tá? Aqui eu estou explicando passo a passo. Então, nós temos aqui, ó, o 10 ao quadrado lá é 100, vezes o 6 ao quadrado que eu estou mantendo, menos 1 do 6 ao quadrado dá 36, vezes o outro 6 ao quadrado que eu estou mantendo, porque ele é comum aos dois, tá? Então, é como se eu tivesse 100 laranjas menos 36 laranjas. Isso significa que nós temos 64 laranjas, né? Ou seja, 64 vezes 6 ao quadrado. Eu fiz isso tudo porque agora eu tenho raízes muito mais fáceis de serem calculadas, ó. Porque o x, né, para tirar esse quadrado dele aí, raiz do outro lado. 64 vezes 6, né, ao quadrado. Então, nós vamos ter, ó, trazendo aqui para a próxima página, x é igual a raiz quadrada de 64 vezes 6 ao quadrado, né? Por propriedade, você pode dividir essas raízes aí, separar elas, né? 64 vezes raiz de 6 ao quadrado. Estou de novo, insisto, fazendo passo a passo, claro que você já pode ir direto ao ponto. Raiz de 64, 8. Raiz de 6 ao quadrado, 6. 6 vezes 8, 48, né, centímetros aqui para o nosso valor de x, letra D.